mensagem tua, Senhor, trazida para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos ainda com as Bíblias abertas a abrirem no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao versículo 15. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre um assunto que tem sido falado de maneira quase que diariamente, que é sobre a oração. E nós vamos utilizar hoje a oração de Jesus como modelo para uma vida cristã relevante. Nós costumamos orar sempre o Pai Nosso, mas nós precisamos entender a grandeza que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, descrita aqui em Mateus, é uma oração modelo, ensinada pelo próprio Jesus Cristo aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso, ela também é chamada como a oração dominical. Ela está registrada aqui em Mateus e também está registrada no livro de Lucas. Só que lá em Lucas é quando os discípulos pedem para que ele os ensine como orar. Aqui na oração do Pai Nosso, o Senhor nos dá uma diretriz de como é que deve ser a nossa oração, de como é que tem que ser as nossas orações diariamente. O texto bíblico vai mostrar que Jesus tem exortado as pessoas, aquele a quem tem ouvido, qual deve ser a atitude correta sobre a oração. A oração tem sido muito falada nesses últimos dias. Eu creio que por muitas vezes e ao longo do tempo a oração ela foi esquecida por nós. Mas eu acredito que Deus ele tem nos chamado e nos convocado a um novo momento, a termos uma vida de constante oração. Oração é uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. É através da oração que eu falo com Deus e Ele fala comigo. A oração é o elo que mantém a minha intimidade com Deus sempre constante. Muito tem se falado sobre as torres de oração, onde as pessoas têm orado incessantemente, onde têm preenchido todos os dias, durante toda a semana. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma pessoa que ora é uma pessoa viva. Nós precisamos nos manter vivos diante do Senhor e praticarmos a oração. Nós podemos ver ao longo da Bíblia o quanto que a oração foi importante. O texto que a Regilene leu foi um texto que fala exatamente sobre a oração de Davi. E que oração linda! Oração em que ele exalta o nome do Senhor.
Oração onde ele coloca Deus sobre o centro de todas as coisas. Onde ele exalta a majestade e a soberania de Deus. E aqui no texto do Pai Nosso é a mesma coisa. É onde nós entendemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas e que é tudo dele e para ele. Nós aprendemos a orar e sobre oração com o próprio Jesus. Se nós formos analisar na Bíblia, há diversos relatos onde Jesus se retira para orar. Quando Jesus vai escolher os 12 discípulos, Jesus ele se retira para orar. Porque ele precisa colocar diante do Pai tudo aquilo que ele ainda está por decidir. Porque a vontade soberana e absoluta não é a minha nem a sua, mas é a vontade soberana e absoluta do nosso Deus. Antes de Jesus ir para a sua morte de cruz, Jesus ele também se retira para orar. Jesus ele mantinha uma vida de oração. Jesus ele se mantinha conectado com Deus a todo instante e em toda e qualquer que fosse a circunstância. E hoje eu queria dividir com os irmãos o Pai Nosso em duas perspectivas. Uma perspectiva vertical, onde possui o nosso relacionamento com Deus, e uma perspectiva horizontal, onde existe um relacionamento entre mim e o próximo. Se nós formos analisar o Pai Nosso, as 3 primeiras petições, elas falam a respeito da glória de Deus. Falam a respeito única e exclusivamente de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós precisamos compreender que o Pai Nosso é a diretriz de todas as nossas orações. E ele começa dizendo Pai Nosso. Não é Pai meu, não é só Pai, é Pai Nosso. A partir do momento em que nós recebemos Deus como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos e fazemos parte da família de Deus. E nós nos tornamos seus filhos. Filhos amados que fazem parte agora de uma família maior, a qual nós podemos chegar para o nosso Pai e dizer, Abba, Paizinho. Nós podemos chegar a Deus de maneira profunda e íntima. Já não há mais barreiras para o nosso relacionamento com Deus. Nós temos livre acesso a Ele. Então nós devemos nos dirigir a Deus como Pai, porque nós somos filhos amados, filhos de Deus. Ele nos adotou por meio de Cristo Jesus. E nós nos tornamos herdeiros da sua família. Nós precisamos compreender que o Pai Nosso significa dizer que Deus nos mantém em uma unidade. Todos nós somos iguais perante Deus. E Ele nos ama de maneira igual. E Ele nos recebe como filhos amados. Depois ele diz que santificado seja o teu nome. Isso significa a santificação do nome de Deus. Isso significa que o nome de Deus revela o que Ele é em si mesmo. Santo. Ele é santo e a Bíblia diz que nós precisamos ser santos porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome, nós precisamos reconhecer a grandeza do nome de Deus que está sobre o céu e sobre a terra e que nos criou para que nós pudéssemos viver a sua boa e perfeita obra. Logo após ele vem a dizer, venha o teu reino. Quantos aqui anseiam pela volta de Jesus Cristo? Quantos aqui anseiam para uma vida com Ele? Quando nós oramos, venha o teu reino, nós oramos para que este momento chegue e que nós possamos nos encontrar com o nosso Pai que está no céu.
e vivermos uma vida com Ele, porque o reino é dele. É Ele que está sentado no seu trono de glória, olhando por nós. E nós precisamos ficar felizes, porque nós fazemos parte desse reino de Deus. E o reino que ainda está por vir é maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. A nossa vida com Cristo é aquilo que nós precisamos ansiar. Todos os dias das nossas vidas nós precisamos dizer: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo aquilo que eu tenho e sobre tudo aquilo que eu sou. Nós sabemos que o reino de Deus, quando nós pedimos o reino de Deus, nós estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo e sobre a nossa história. E logo depois disso ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quantos de nós tem colocado a nossa vontade como prioridade? É a minha vontade, é o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Nós esquecemos que nós não somos donos desse corpo nem desse espírito. Mas quem é dono de tudo que temos e de tudo que somos é Deus, o nosso Pai que está nos céus. E que nós precisamos pedir que a vontade dEle prevaleça sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e a nossa dependência em Deus. Eu não dependo de mim mesma, eu não dependo do que os outros podem fazer por mim, eu preciso depender única e exclusivamente de Deus. E que a vontade dEle seja feita e não a minha. É importante nós entendermos que a vontade de Deus, ela deve prevalecer. Que nós devemos deixar a nossa vontade de lado e nos rendermos à vontade de Cristo. E nos rendermos àquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer plenamente à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela dura para sempre. A sua vontade, ela é passageira. Ela pode te levar por caminhos tortuosos. Mas a vontade de Deus, ela vai te levar pelos caminhos que Ele quer para a sua vida. Que são caminhos de paz e não de mal. Nós precisamos compreender que à medida em que nós entendemos que a vontade de Deus é superior e suprema sobre as nossas vidas, nós entendemos que é Ele que precisa ser obedecido, reverenciado, glorificado, assim na terra como nos céus. Depois que nós passamos por esse momento de engrandecimento da glória de Deus, nós passamos para um momento das petições horizontais, que são as petições para comigo e com o meu próximo. E ele começa dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia vai dizer que para cada dia basta o seu próprio mal. Mas a gente já está preocupado com o que é que a gente vai fazer amanhã, com o que é que a gente vai comer, com as contas que tem para pagar, porque já é começo de mês, e as contas já vão chegando, e a gente vai se preocupando, e a gente vai se esquecendo do que a palavra de Deus diz, que para cada dia basta o seu próprio mal. Deus, Ele é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Não são só algumas, são todas as nossas necessidades. E Ele está dizendo aqui que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele supre as nossas necessidades diariamente. Nós podemos lembrar quando o povo estava lá no deserto, que o Senhor mandava o maná todos os dias. E Ele dizia: o maná é para o dia. Você não precisa guardar, você não precisa intocar, porque amanhã você receberá de novo.
Mas tinham aqueles que não acreditavam. E hoje ainda tem gente que não acredita que Deus supre todas as nossas necessidades. E eles escondiam o maná. Quando eles iam procurar no outro dia, o que era que tinha acontecido? Estava tudo podre. Não prestava mais nada. O que é que Deus quer mostrar para nós? Deus, ele é um Deus que está preocupado com você todos os dias. É Deus que supre a sua necessidade, o seu pão físico e o seu pão espiritual todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele é o mais interessado na sua vida e é Ele que se preocupa mais com você do que qualquer outra pessoa. Porque foi Ele que te criou. E Ele te criou à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Entendendo que Ele supre as nossas necessidades todos os dias das nossas vidas. Depois ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é difícil a gente perdoar. Como tem sido difícil a gente liberar perdão nos dias de hoje. É que nem aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero que você me perdoe, mas para eu perdoar você, você tem ainda que se rebolar bastante. E nós nos esquecemos de que o perdão é algo que anda junto. Para que nós possamos receber o perdão, nós devemos liberar o perdão. Mas a gente só quer venha a mim, venha a mim, venha a mim, o vosso reino, nada. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não está disposto a se colocar diante da situação. Nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos têm ofendido, aquele que nos tem feito mal, aquele que nos tem ferido. Porque é isso que Deus faz conosco. Porque todos os dias nós ferimos o coração de Deus com o nosso pecado. Todos os dias nós entristecemos a Deus por conta do nosso pecado. E mesmo assim, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então nós precisamos aprender a perdoar, porque a medida com que nós perdoamos é a medida com que nós somos perdoados. Depois ele diz que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Ele está pronto para nos atacar e ele está pronto para ver uma brecha na nossa vida para que ele possa nos atacar, nos destruir, nos desestabilizar e nos tirar do caminho de Deus. E daqui Deus nos ensina de que nós precisamos pedir para que não nos deixe cair em tentação. Senhor, não deixe que o meu pecado se sobressaia diante da tua glória. Não deixe que o meu pecado seja maior do que aquilo que tu tens e queres para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu sou carnal. Eu sei que eu tenho uma inclinação para o mal. Mas em nome de Jesus, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair no meu próprio pecado. Mas me livra do mal. Me livra de todo o mal aparente e não aparente. De todo o mal que eu vejo e aquele que eu não posso ver. Irmãos, a tentação é um convite para o pecado. Nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos fugir de toda a aparência do mal e de tudo aquilo que desagrada a Deus e tudo aquilo que tem nos tirado do caminho de Deus. Muitos de nós têm deixado de orar, porque nós temos nos deixado seduzir pelas tentações que Satanás nos oferece. Porque nós não temos tido forças para pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação e que nos livre do mal. E por muitas vezes nós deixamos de orar, porque o pecado
ele está enraizado na nossa vida e nós não temos tido forças para pedir a Deus para que retire de nós. E ele encerra o Pai Nosso dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele nos ensinou a como orar desde o seu início até o seu fim. Nós começamos a oração rendendo louvores, rendendo graças, glorificando o nome do Senhor e encerramos a oração do Pai Nosso, rendendo louvores àquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso é uma declaração que nós fazemos ao nosso Deus. E que tudo aquilo que está dentro do Pai Nosso foi dita pelo próprio Jesus, para que nós pudéssemos viver uma vida cristã relevante, para que nós pudéssemos entender a base do que Jesus quer nos ensinar, para que nós pudéssemos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida para Deus. Para concluir, eu quero dizer para os irmãos que a oração ela se faz necessária em toda e qualquer circunstância e situação. Eu lembro que uma vez a minha mãe tinha perdido o cartão dela e ela estava no interior e a gente não conseguia achar em casa. E eu comecei a orar pedindo para que Deus me iluminasse a achar aquele cartão. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: menina, tu vai ocupar Deus com um pedido desse tamanho? Deus já tem tanta coisa, tu vai ocupar Deus com um pedido desse tamanho? Eu digo, mas espera ainda. A gente não tem que colocar tudo diante de Deus? Quando ele diz tudo, é tudo. Seja pequeno, seja grande, seja pouco, seja muito. É Ele quem nos ajuda. É Ele que nos direciona. Se você tem algo para colocar diante de Deus, faça isso. Utilize da sua fé em Cristo Jesus para que você possa se colocar diante de Deus de maneira íntima, para que você possa se colocar diante de Deus de maneira integral. A oração ela se faz necessária na vida de todo cristão, seja com palavras, seja com lágrimas, até mesmo no silêncio. Porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe tudo o que nós vamos falar antes que a palavra chegue até a nossa boca. Tem momentos que a gente se vê triste, que a gente não consegue nem falar para Deus. Mas Deus, ele escuta as suas lágrimas. Deus, ele escuta o seu coração, o mais íntimo do seu ser. Embora a gente encontre dificuldades nesse exercício espiritual da oração, nós precisamos entender que é a oração que mantém a nossa espiritualidade. É a oração que é o termômetro da nossa vitalidade. É ela que é um indicador da nossa vitalidade em Cristo. Deus, ele tem nos chamado para uma vida de oração. E se você ainda não tem uma vida de oração, Deus, ele está lhe chamando hoje para que você possa viver uma vida de intimidade com Ele. Que você possa se colocar diante do Pai, entendendo que Ele é soberano sobre a sua vida. Que você precisa entender que a sua dependência precisa estar única e exclusivamente em Deus. Porque é dele e por Ele e para Ele que são todas as coisas. Que em nome de Jesus, quando nós orarmos o Pai Nosso, nós possamos abrir o nosso coração, reconhecermos a grandeza de Deus e entendermos que Ele pode todas as coisas, que Ele ouve todas as nossas orações e que no seu devido tempo Ele a responde à sua maneira. Deus, ele tem nos chamado para um momento novo, um momento de vida de intimidade, de comunhão com Ele. As torres de oração vieram nos mostrar que é possível nós vivermos e mantermos uma caminhada de oração. Agora a pastora lançou um desafio para nós da IPI de Henrique Jorge, para que nós possamos ser intercessores.
intercessores e intercessoras que oram pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos ministérios, pela vida do nosso país. Nós precisamos nos colocar na brecha. Deus, Ele tem te chamado e nos chamado para viver uma vida de intimidade e comunhão com Ele. E nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração. Amém? Eu convido os irmãos a baixarem as suas cabeças para que nós possamos orar nesse momento. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te agradecer e exaltar o seu nome, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos, Pai, a sair daqui, Senhor, com o nosso coração queimando, Senhor, por uma busca incessante de intimidade e comunhão contigo. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos buscar viver uma vida de oração, uma vida que agrade a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos reconhecer a Tua soberania e que nós precisamos depender somente de Ti, porque Tu és o dono das nossas vidas, Senhor, e o dono de todas as coisas. Que nós possamos colocar, Senhor, os nossos corações diante de Ti, entendendo que a oração, Senhor, é o indicador da nossa vitalidade, Senhor. Senhor, que nós possamos entender que Tu nos ouve e que Tu nos responde no Teu devido tempo e à Tua maneira, porque é a Tua vontade que é boa, perfeita, agradável e que dura para sempre. É em nome de Jesus que eu te oro e já te agradeço. Amém.